E a única solução, a única saída, a única resposta é Cristo. É Cristo. E se nós não confessarmos os nossos pecados e não nos aliviarmos em Cristo, de nada vai adiantar, meus irmãos, nada. Segunda Crônicas 7, 13 e 14 diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Altíssimo, nos achegamos nessa noite, ó Senhor. Talvez agitados de um dia corrido, aflitos, Senhor, porque algo não saiu como esperado. Tristes porque, ao analisar a nossa vida, ela não está exatamente como deveria na fé. E nessa noite, Pai, o meu pedido é que o Senhor fale aos nossos corações. Que haja, Senhor, uma abertura de olhos. E que possamos sair daqui, Senhor, não com risos, não com alegria, não com cantos, mas com pesar, com tristeza. Porque os homens não têm dado a glória devida ao Senhor. E o triste, Senhor, é que não só os homens ímpios do mundo não têm atribuído a glória ao Senhor, mas a tua igreja, por muitas vezes, tem dado glória a ela mesma, Senhor, aos seus próprios esforços, às próprias coisas que ela faz. Meu pedido a Deus é que o Senhor, nessa noite, toca nos nossos corações e com teu Espírito Santo implante a palavra de vida eterna em nossa vida. De forma, Pai, direta, poderosa. Fala aos nossos corações, Senhor. Não saímos, Pai, das nossas casas. Não estamos aqui, Senhor. Podíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Por favor, ó Deus, pedimos, fale conosco. Fale conosco na sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A falta de um entendimento correto sobre o pecado impede com que o cristão ele viva e seja de uma maneira santa. A falta de conhecimento da gravidade do pecado e da seriedade do pecado faz com que muitos cristãos vivam até de maneira relaxada, despreocupada, e uma vida sem o devido cuidado, justamente porque não possui o conhecimento sobre a gravidade do pecado, o quão o pecado ele é sério e o quanto isso impacta num destino eterno. As pessoas elas não têm se dado conta disso. E muitos possuem uma ideia completamente distorcida sobre o que é pecado. Hoje várias pessoas chamam o que não tem nada a ver do que é pecado. Você tem muitos cristãos hoje que estão aí tendo amizades ímpias, se inspirando em pessoas ímpias, ouvindo músicas seculares, e ao falar com essas pessoas, a resposta é: mas isso não tem nada a ver. Isso é legalismo, isso é fanatismo, isso é radicalismo, estas coisas não têm nada a ver.
e a falta do conhecimento da gravidade do pecado vai fazer com que muitos desçam o inferno com as suas respostas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. No livro de Gênesis, a história começa na criação com Deus dizendo: haja luz. E ali vai começando a formação do mundo. E é o interessante que na vida espiritual é do mesmo jeito. Na vida espiritual é dito para o pecador: haja luz. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz: Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, foi Deus que resplandeceu, brilhou em nossos corações para justamente conhecer e reconhecer o caminho certo. Então, naquele momento onde Deus estava formando o mundo, haja luz, em um determinado momento na nossa vida, e um determinado momento na vida do pecador, do mundano, do ímpio, também é necessário que seja, ou que tenha, o haja luz. Porque até então, tem se vivido em trevas. Por conta dos pecados, por conta dos erros, tem sido vivido uma vida em trevas. Então, naquele momento onde Cristo aparece, onde o resgate ali acontece, então, haja luz. E ali, os homens, então, com a claridade, conseguem ver, ou pelo menos deveriam conseguir ver, exatamente quem eles eram. Seus pecados e aquilo que eles pensavam, seus objetivos passados, agora sim, de maneira mais clara, conseguiriam ver quem de fato eles eram. Mas quando o pecador ele não alcança esse devido conhecimento, quando o pecador ele não é atingido pela convicção de pecado, ele geralmente ingere falsos remédios para fazer com que a sua consciência esteja acalmada e tranquila diante de Deus. Então ele faz determinadas coisas, algumas ações, alguns pensamentos, algumas ideias que ele mesmo elabora para ter a sua consciência anestesiada diante da gravidade do pecado e diante da iminência descida ao inferno. Existia um homem que nasceu em 1725. E este homem, seus pais, ensinaram a ele o caminho da religião. Ensinaram para esse homem, que na época era uma criança, como deveria ser o caminho de um homem cristão, que ia seguir a Deus. Mas num determinado momento, esse homem se afasta desses ensinamentos, ele deixa todas aquelas prescrições, todas aquelas ordenanças, ele deixa isso e passa a viver uma vida ímpia. Então ele vai cometer as imoralidades, a luxúria, e ele vai se envolver naquela época num trabalho complicado, que era o tráfico de escravos. E ele começa a trabalhar com isso. Começa a trazer escravos de um lado, trazer escravos de outro. E como ele trabalhava com escravos, ele deveria fazer uma coisa difícil, mas que ele deveria fazer. Algumas vezes deveria matar determinados escravos. Outras vezes precisava açoitar determinados escravos. Precisava fazer com que escravos eles se relacionassem com outras escravas para gerar filhos e ter mais escravos para vender. Então essa era a realidade dele. E muitos vinham a ele para tentar pregar, para tentar alertar, para tentar de alguma forma fazer com que ele acordasse para o que ele estava fazendo e que aquele tipo de trabalho era terrível
E ele respondia: mas é só o meu trabalho. Eu preciso trazer o sustento para minha casa. Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso pagar as minhas contas. Esse é o meu trabalho. E ele se envolvia nas luxúrias, nas bebedices, nas imoralidades, nas coisas erradas. E muitas vezes, quando alguém vinha falar sobre as coisas de Deus, ele zombava. Ele ria, ele escarnecia das coisas de Deus. Olha como esse homem se tornou. Olha como esse homem, depois de ter aprendido algumas coisas sobre o caminho de Deus, olha o que ele se tornou. Um monstro. Um monstro. Mas em um determinado dia, enquanto ele viajava para poder levar os escravos no navio, uma tempestade fortíssima vem sobre o navio. E naquele apavoro, naquele desespero, quando ele viu que a sua vida ele percebeu que ele iria morrer, que ele ia perder a sua vida, ali, ele tem a convicção de que a sua vida não era nada. E tudo que ele lutou, e tudo que ele construiu até aquele momento, não foi nada. Numa pequena viagem, de um canto para o outro, ele perderia tudo o que ele construiu. Naquele momento, ele reconhece os seus pecados. Naquele momento, ele se lança diante de Deus e confessa todos os seus pecados, todos. Eu fui um homem ímpio, eu fui imoral, eu fui alguém sensual, eu fui prostituto. Ele confessa, ele confessa, ele confessa, ele confessa, ele confessa, e Deus o livra de um navio naufragar. E esse homem, quando ele chega na terra, são a salvo, ele larga o seu emprego de tráfico de escravos. Ele deixa, ele abandona as suas amizades, ele abandona as suas coisas, e com o passar do tempo, lutando, buscando a Deus, ele se torna um pastor. E este homem compôs um dos hinos mais conhecidos e mais cantados por nós hoje, chamado e conhecido como Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Foi este homem, depois de se entregar a Cristo, depois de deixar o pecado de lado, depois de reconhecer os seus pecados, os seus erros, as suas faltas, Deus o usa de tal maneira que suas canções impactam a igreja até os dias de hoje. E muitos cantam lacrimejando os seus olhos, chorando, pedindo perdão a Deus, porque um homem lá atrás, ímpio, pecador, decidiu não ficar mais justificando, tentando aliviar a sua consciência, e entregou a sua vida a Cristo. Então, é um exemplo de novo nascimento, um exemplo de uma nova vida. Agora, quantos hoje não tentam aliviar a sua consciência com vícios, álcool, as drogas, a prostituição? Quantos não tentam acalmar a sua consciência ao pensar, tá tudo bem, Deus não vai lançar as pessoas no inferno, Deus não vai condenar ninguém, Deus não pode odiar nada? Quantas pessoas estão acalmando as suas consciências, vivendo uma vida ímpia? Quantos? Talvez o que Deus precisa fazer na nossa vida é um naufrágio. É fazer com que o nosso barco, ele beira naufragar.
que as ondas dessa vida, que as tempestades dessa vida venham ao nosso encontro e chegue ao ponto de ver que nós vamos morrer. E a única solução, a única saída, a única resposta é Cristo. É Cristo. E se nós não confessarmos os nossos pecados e não nos aliviarmos em Cristo, de nada vai adiantar, meus irmãos, nada. Vamos passar o resto das nossas vidas, o quanto Deus nos permitir, e vamos estar perdendo nosso tempo. Vai chegar lá, nós não vamos entrar, não seremos salvos. Você pode querer muito, desejar muito, chorar naquele momento aos pés de Cristo, aos pés de Deus, mas Ele não te conhecerá, não vai entrar, meu irmão, não vai. É sério isso, é sério, irmão. O que é o pecado? Costumeiramente nós falamos pecado, pecadores, mas o que é o pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso é o que significa pecado: transgredir a lei de Deus. E a palavra transgredir, ela significa não cumprir, não fazer como foi estipulado, ultrapassar os limites. Então, se lá está escrito, não mentirás, e eu minto, eu sou um transgressor da lei. Se está escrito, não cobiçarás, e eu cobiço, eu sou um transgressor da lei. Eu não estou cumprindo o que a lei diz. A lei disse, não, mas eu fiz. Isso é a transgressão da lei. Agora, muitas vezes, nós vamos reputar como pecado, presta atenção, nós vamos reputar como pecado apenas ações diretas. Um homicídio, um estupro, uma enganação. Não, isso é pecado. E de fato, isso é pecado. Mas há muito mais do que é pecado, que não está apenas nas ações. Há muito mais. Existem pecados descritos na Bíblia que são pecados feitos ou cometidos no pensamento, e pecados também cometidos na omissão. Então, por exemplo, 1 João 3,15 diz: qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Esse termo ódio, esse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, esse sentimento de que você não suporta o próximo, não suporta o outro, não suporta o irmão, esse sentimento que está na sua cabeça, você quer que ele se dê mal, você quer que ele experimente o próprio veneno, você quer que as coisas ruins aconteçam com ele, esse ódio que permanece no coração é pecado. É pecado. Você pode não ter pegado uma faca e esfaqueado alguém, você não necessariamente precisava pegar uma arma e descarregado a arma em cima de uma pessoa e tirado a vida. O fato de você odiar alguém, para Deus, é classificado como um homicida. Um homicida. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O adultério não é o ato de você se deitar com uma outra mulher que não é a sua esposa, e ali você adulterou. Não, o adultério para Cristo, ele vai além disso. O fato de você manter pensamentos, desejos e vontades para uma outra pessoa já é classificado como um adúltero.
Então veja, são pecados que acontecem na mente, no coração. Os homens pensam, eles odeiam, eles cobiçam, eles querem, eles julgam, eles mal testemunham, enfim, eles começam a conjecturar várias coisas na cabeça e eles são culpados de pecado. Não, mas eu não matei ninguém, eu não deitei com nenhuma. Mas você é culpado do seu pecado. A Escritura é clara em dizer que Deus julgará os segredos do coração do homem. Aquilo que ninguém sabe, ninguém conhece. As pessoas não sabem o que passa no seu coração, o que passa na sua mente. As pessoas não conhecem, elas não sabem, mas Deus sabe exatamente o que passa no seu coração. E não apenas o pecado de pensamento, mas também o pecado de omissão. A Escritura é clara em dizer em Tiago: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É um pecado de omissão. Eu sei que eu deveria fazer, eu sei que eu deveria auxiliar, ajudar, prover, agir, mas eu não fiz, por qualquer motivo que seja. Porque eu estava compromissado, eu tinha que fazer isso, que eu estava... Não interessa. Pecado. Mateus capítulo 25, do 41 e 43. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estive nu, não me deste vestes, estive enfermo na prisão e não fostes me visitar. Então, estes aqui estavam sendo condenados porque eles deveriam agir e fazer de uma forma e eles não fizeram. E aí o texto é claro, é o próprio Jesus dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Uma pergunta. E os pecados que eu porventura cometo, sem saber que é pecado, eu vou ser condenado por eles? Será que o fato de eu ter uma ação, ou um pensamento, ou qualquer coisa, e eu não souber que aquilo é pecado, será que Deus ele vai me julgar por isso? Será que Deus ele vai me condenar por isso? Imagine que alguém entre na sua casa, um ladrão, e essa pessoa arromba a sua casa, dá um chute, quebra a porta, entra na sua casa e ali ele começa a roubar os seus bens. Roubando os seus bens, você aparece tentando fazer com que ele não roube os seus bens, e aí ele vai ainda, pega e te dá uma surra. Bate em você, espanca você, deixa você lá no chão, cheio de dor. E aí vem a polícia e pega o ladrão. Aí a polícia pega o ladrão para prender ele e diz: espera. O que foi que eu fiz? Aí a polícia vai dizer: olha, você entrou na casa, você roubou os bens, você bateu no dono da casa, você está preso. Ele diz: mas eu não sabia que não podia fazer isso. Para mim não tinha problema nenhum eu entrar na casa de alguém, roubar, bater na pessoa. E o policial diz assim: você não sabia não? Tá legal então. Então vamos soltar você, deixar você livre. Mas da próxima vez, agora você já sabe, da próxima vez você não pode não. Ou o juiz, no dia que ele está lá para ser sentenciado, o juiz diz: você não sabia? Então tá tudo bem, você não sabia, então você está livre. Então você está livre da culpa, da pena, você não vai ser preso, pode ir. Certamente, isso é um absurdo para qualquer um que escuta. Qualquer um
que vai ouvir que um ladrão, um assassino, um estuprador, ele vai ser isento de ser preso, isento da culpa, porque ele diz, eu não sabia. Qualquer um fica transtornado com isso. E ninguém vai aceitar. Como assim? Não saber que determinada coisa é crime não significa que a pessoa ela pode fazer e ela não vai ser culpada. Da mesma forma, Deus. O fato de você cometer pecados, crimes contra Deus, e você pensar, mas eu não sabia que isso era pecado. Problema seu. Naquele dia, você será julgado pelos seus pecados. Salmo 19, 12 diz, quem poderá entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. E o termo ocultos é aqueles que eu não conheço, que eu não sei que é pecado. A oração é, purifica-me daqueles que eu nem sei que é pecado, mas eu sei que eu cometi o pecado. Números 15, 25 a partir diz, o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel e lhes será perdoado, porquanto os seus pecados foram por ignorância. Trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa da vossa ignorância. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto ignorância veio sobre este povo. Ou seja, eles cometeram pecados por ignorância. Não sabia, não sabia que aquilo era pecado, mas tinha que pagar pelo pecado. A oferta pela expiação do pecado, ela deveria ser apresentada para que então pudesse ser perdoado aquele pecado por ignorância. Ah, irmão, mas tudo isso daí é Antigo Testamento. No momento de Cristo não é assim. Lucas capítulo 12, versículo 48, palavras de Cristo. Mas ao servo que não soube qual é a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, ele será castigado. Olha o que o próprio Cristo disse. Ao servo que não soube qual é a vontade do Senhor. A obrigação dele era saber qual era a vontade. Ah, Senhor, mas eu não sabia qual que era a vontade. Mas ainda assim, você será castigado. Nenhum argumento diante de Deus é válido para que o pecado não seja punido. Você pode ter as mais belas explicações, você pode ter os mais belos argumentos, mas não será aceito por Deus. Não será. Como nasce o pecado? Como ele se inicia? A Escritura ela vai afirmar que o pecado ele sempre começa internamente. O pecado está nos nossos corações. Mateus capítulo 15, versículo 19, palavras de Jesus. Porque é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Da onde que surge a blasfêmia? Da onde que surge o falso testemunho? Da onde que surge o adultério? Da onde que surgem os maus pensamentos? Do coração. Do coração. É daí que surgem esses maus pensamentos. Portanto, quando esses pecados brotam na nossa vida, brotam nos nossos pensamentos, brotam nas nossas ações, significa que o nosso coração está podre. O nosso coração está mal, está vil, porque nasce estas coisas do coração. Do coração. Eu sei que muitos que têm uma criança pequena,
automaticamente eles observam aquela criança e acham bonitinha, fofinha e tudo aquilo e tá certo. Mas aquela criança que acabou de nascer, que tem ali os seus pouco tempo de vida, 1 ano, 2 anos, aquela criança é uma pequena ou um pequeno pecadorzinho. Por quê? Coloque 2 crianças pequenas para brincar e veja o que acontece. Você não ensinou a inveja, você não ensinou a briga, você não ensinou nada disso. Mas quando você deixa essas 2 crianças ali, sozinhas, brincando, sai briga, sai gritaria, sai discussões, sai inveja, um quer o brinquedo do outro, e toma, e briga, e não concorda, não aceita, e chora, e faz birra. O que é isso? Da onde surge isso? Da inclinação de um coração mau. Mau. Jeremias capítulo 17 está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem conheceu? Quem conheceu? Repara nesse texto que ele diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O nosso coração, mais do que o político corrupto, mais do que o joguinho do tigrinho, é mais enganoso do que todas estas coisas. Por quê? O homem, ele acha, ele pensa que está fazendo certo, que aquilo ali vai dar certo, mas o coração dele é enganoso. É muito enganoso. E é mais do que todas as coisas. E não apenas enganoso, mas o texto diz que é perverso. O coração do homem é perverso. O homem, ele não suporta a lei de Deus. Ele quer fazer todo um jeito para não cumprir de modo claro, objetivo, a lei de Deus. Ele sempre quer dar um jeitinho. Ele sempre é mau e perverso. Ele não aceita. Não aceita. Agora, 2 Crônicas 7, 13 e 14, que foi o texto que nós lemos e é o objetivo da mensagem nessa noite. Eu gostaria que você pensasse por um momento: por que você tem orado por coisas e você não tem recebido? Por que você tem orado, às vezes dias, meses? Por que você tem clamado? Às vezes você tem jejuado, você tem feito coisas para Deus, mas você não tem recebido. Você já parou para pensar por quê? Não estou falando de coisas aleatórias que talvez a gente possa pensar, talvez eu não recebi porque não é a vontade de Deus. Não estou falando destas coisas. Estou falando de petições que é de acordo com a vontade de Deus. A Escritura é clara em dizer que se nós pedimos o Espírito Santo, o que acontece? Nós vamos receber. Deus está interessado em salvar almas. Você ora por almas, ora por conversão e nada acontece. Você ora por avivamento, você ora para que Deus derrame do seu espírito e nada acontece. Já parou para pensar o porquê? Por que isso não tem acontecido? Os apóstolos, eles oraram por um breve momento ali em Pentecostes e já foram cheios do Espírito Santo. E nós estamos orando e nada tem acontecido. Você nunca parou para pensar o que pode estar acontecendo? Para Deus não estar derramando do seu Espírito? Ou talvez
você tenha uma necessidade particular, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma porta aberta, e Deus é Pai e Ele cuida dos seus filhos. Deus, Ele quer ajudar os seus filhos. Deus, Ele quer prover para os seus filhos. Mas você já parou para pensar por que você ora e você não recebe? Já parou para pensar nisso? Porque você dobra o seu joelho e você não recebe. No versículo 13 do capítulo 7, ele diz: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Você já reparou a sua vida que cada vez mais a sequidão, cada vez mais a tristeza, a depressões, a fardos, a tristeza de seguir o caminho de Deus? Não há alegria, não há júbilo, não há regozijo, não há ânimo, não há vigor. É sempre um peso, uma tristeza, um cansaço. Já reparou nisso? Desde o momento que você se converteu até o momento de hoje, já parou para pensar que você está seguindo o caminho de Cristo, seguindo o caminho de Deus, mas não é aquela alegria, não é aquele desejo, aquela força, aquele ânimo, não é. É sempre pesado, é sempre triste, é sempre... então eu vou porque tem que ir, eu faço porque tem que fazer, mas não é aquele ânimo, aquela vontade, aquela disposição, não é. Já parou para pensar o porquê disso? Por que eu não consigo dar passos? Por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo, a minha vida espiritual, ela andar para frente, tá sempre andando para trás, ao invés de almas, avivamento, derramar do Espírito, ao invés de ter uma vida regrada pela palavra, estou sempre desanimado, triste, estou sempre murmurando, estou sempre cabisbaixo, eu não tenho alegria, eu não tenho regozijo, eu não tenho ânimo, eu estou empurrando, faz se der, se não der também não deu, e vivendo nessa vida assim. Por que será? Por quê? Já parou para pensar nisso? Deus, Ele não pode agir enquanto houver pecado não confessado. Deus, Ele não pode agir enquanto houver pecado não confessado. A pomba, que é o símbolo nas Escrituras do Espírito Santo, você nunca vai ver uma pomba pousar numa carniça. É sempre o urubu. Ele vai pousar na carniça, numa carne morta, cheira, com fedor, um cheiro ruim, e ele vai comer aquela carne. A pomba, você nunca vai ver fazer isso. Enquanto houver o pecado na nossa vida, o pecado não confessado na nossa vida, não arrependido na nossa vida, a pomba não pode pousar. A pomba não pode descer e não pode vir, porque enquanto houver ali o pecado, a carne morta, a pomba não descerá. Sabe qual é o problema? É que nós não temos o pesar pelos nossos pecados. Nós não temos. Nós fazemos uma oração de 5 minutos, 10 minutos por conta do nosso pecado e nós achamos que isso já é o suficiente. Achamos que isso já está bom. Não, eu orei ali 5 minutos, 10 minutos, Senhor, me perdoa, realmente... E tá bom, e sua consciência está acalmada, sua consciência está tranquila, de que agora você foi perdoado. E não foi. Não foi. Sinto lhe informar, mas não foi. Você já percebeu, no Antigo Testamento, que muitas vezes, quando eles iam buscar Deus
para se arrepender eram jejuns e orações de dias, vestido de pano de saco, orando. Falamos aqui certa vez sobre Jeremias. O que Jeremias fez? Assentou-se e lamentou-se por dias, por conta do pecado do povo. Foi por dias, não foi 10 minutos, não foi 5 minutos. Ah, Senhor, me perdoa, agora está tudo certo. Não foi isso, não foi isso. E nós nos conformamos em fazer pequenas orações, 10 minutos, 15 minutos, e já está tudo bem, Deus já perdoou, já limpou, e é por isso que a nossa vida, ela continua do mesmo jeito. Conta-se a história que John Bunyan, ele orou 18 meses pelo seu pecado, pedindo e confessando a Deus 18 meses pelo seu pecado. E hoje para nós, 5 minutos já é o suficiente. Já parou para pensar que o pecado, ele não tem um peso e uma gravidade na sua vida? Que você trata o pecado como qualquer coisa. Ah, eu errei, Deus entende, Deus sabe. Não há choro, não há lágrimas. Você peca e consegue deitar na cama, no travesseiro e dormir normalmente, como se não houvesse pecado. A verdade é que você quer cada vez mais se entupir de internet, se entupir de distrações, entretenimento, e está tudo bem. Está tudo bem. E Senhor, me perdoa, em nome de Jesus, amém. Deus apagou, Deus limpou, agora está tudo certo. Você acha que é assim? Você acha que é assim? Que você faz um monte de asneira, um monte de coisa errada, e simplesmente meias palavras, Deus me perdoa, em nome de Jesus, amém, pronto, está resolvido. Simplesmente foi apagado. Não vai. Não vai. Enquanto não sentirmos o pesar pelos nossos pecados, enquanto não ajoelharmos e começarmos a chorar e nos lamentarmos da vida que nós temos levado até então, você observa a trajetória da sua vida, só desgraça. Pecado atrás de pecado, e você não se arrepender de quem você é, que você faz, as coisas, Senhor, eu errei, eu falhei, eu não sou um pai que deveria ser, eu não sou uma mãe que deveria ser, eu não sou um cristão que eu deveria ser, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho transgredido, eu tenho pecado. Enquanto não houver choro e uma verdadeira confissão, Deus não vai dar o que nós estamos pedindo. Você pode pedir muito. Você pode, Senhor, me dá avivamento, me dá o Espírito Santo, me dá almas, abra a porta, me dá isso, me dá aquilo. Deus não vai dar. Isaías capítulo 59. Meu braço não está encolhido para que não possa salvar, nem os meus ouvidos tapados que não possam ouvir, mas são as vossas maldades que fazem separação entre mim e ti, de maneira que eu não posso agir. Então, é os pecados. Então, quando nós oramos por algo que é a vontade de Deus e não recebemos, certamente o problema está em nós. Por que não há choro pelos nossos pecados? Por que nós não agonizamos e nos entristecemos? Por que não perdemos noite de sono por cometermos o pecado diante de Deus? Por quê? Porque conseguimos jantar tranquilamente, conseguimos ter o lazer tranquilamente, conseguimos nos distrair, conseguimos fazer qualquer outra coisa. Por que nós conseguimos fazer estas coisas sabendo que no dia anterior ou alguns minutos antes nós cometemos pecado? Como que nós conseguimos fazer isso diante de Deus? Como? Nós não temos a noção do que é a gravidade do pecado. Não temos a noção.
Podemos saber explicar para a pessoa, realmente o pecado é grave, realmente, olha, Deus fica muito triste, Deus vai lançar no inferno. Sabemos explicar perfeitamente, mas a verdade é que nós não temos esse sentimento. Nós verdadeiramente não compreendemos o que é isso. Porque nós somos muitas vezes um coração duro, igual pedra. Coração duro. Versículo 13, ele fala sobre fechar os céus, fala sobre ordenar gafanhotos, fala sobre enviar pestes. Será que a sua vida hoje, como ela está, ela não tem ido para frente, não tem evoluído, as coisas não têm crescido? É porque é Deus travando as coisas? É Deus fechando as coisas? É Deus não permitindo que as coisas avancem pelo pecado que você ainda não foi sincero em confessar diante de Deus, com lágrimas, com jejum, com pano de saco? Simplesmente está passando batido, eu pequei, eu errei, não, vida que segue, vamos lá, eu pequei, não, vida que segue. E aí o próprio Deus fecha os céus, envia gafanhoto, aquilo que ganha já é arrancado, está doente espiritualmente, está com peste, não tem crescido, não tem evoluído, não tem melhorado, é sempre um fardo, uma tristeza, não consegue, não melhora, não tem coragem. Por quê? É o próprio Deus. E aí no versículo 14 ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, larga essa altivez. Que altivez é essa? Que prepotência é essa? Está todo manchado pelo pecado, está todo sujo pelo pecado e ainda está com a cabeça erguida. E ainda acha que está tudo bem, está tudo ótimo, está cheio de pecado, está cheio de mazela, termina o culto, começa a rir, começa a brincar, pensa, eu vou sair amanhã, eu vou me distrair. Como que nós conseguimos isso? Como? Nós não temos a gravidade do pecado. Então para de achar que está tudo bem, eu vou andar de nariz em pé, está tudo certo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilha, reconhece que não é nada, que não tem nada, que está tudo ruim, as coisas não estão caminhando bem, as coisas não estão funcionando, reconhece isso, é o primeiro passo, se humilha diante de Deus. Depois, orar. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Não é isso, já falei, não é isso. Essas orações pequenas, consegue passar 1, 2, 10, se deixar o dia todo, enfurnado atrás de uma tela de celular, mas para falar com Deus não consegue. É cansativo demais, é pesaroso demais. Consegue ter uma amizade, consegue ficar ali conversando tempo, relembrando, você lembra como é que a gente era antigamente, a nossa infância, olha como é que era na escola, e fica ali falando, mas com Deus, 5, 10 minutos é enfadonho demais, é pesado demais. Nós já começamos a oração já pensando em terminar. Vamos orar, mas já está pensando em terminar a oração. Insuportável, não aguenta o tempo de oração. Já parou para pensar nisso? Como é que os papéis, eles estão invertidos? Você se chama pelo povo que é de Deus ou não? Sim, irmão, eu sou um cristão. Parece que você é do lado oposto, é do demônio. Parece. Porque você passa mais tempo enfurnado em coisas do mundo, do demônio, do que de Deus. Você é de qual povo? Se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a minha face. Para você buscar a face de Deus, você tem que deixar qualquer outra face de lado. Qualquer outra coisa que seja prioridade na sua vida, você precisa deixar de lado. Senão, você não consegue buscar a face de Deus. Aquela mulher que ela perdeu a dracma, e ela precisava encontrar a dracma, ela teve que buscar a dracma perdida, o que ela fez? Ela sentou no sofá e ficou lá esperando milagrosamente que a dracma fosse aparecer assim, num estalar de dedos, num piripimpim, aí a dracma ali apareceu, tá vendo? Foi assim, ela sentou. Diz o texto
que ela varre a casa, tira os móveis do lugar para achar a dracma perdida. Esforço, é dedicação, é empenho. Deus ele não quer saber de desculpa, não. Ah, Senhor, mas eu tenho compromisso. Ah, Senhor, mas eu tenho responsabilidade. Ah, Senhor, mas eu tenho a fazer. Quem se envolveu nas responsabilidades? Quem se envolveu nos compromissos? Quem se envolveu nas tarefas? Foi Deus que te deu os compromissos, as tarefas? Ou foi você que se envolveu nisso? Você que se envolve nos teus dilemas, nos teus problemas, e agora joga para Deus. Ah, Deus, agora o problema é isso aí. Foi você que resolveu, foi você que quis isso. Dá o teu jeito. Dá o teu jeito. Você não deu um jeito de fazer as coisas da tua maneira, do teu jeito? Então, dá o teu jeito. E se converter dos seus maus caminhos. Tem pecado aí? Tem erro? Aqueles pecados de estimação? Aquelas coisas que você não consegue vencer? Tem que se converter. Tem que deixar. Porque aí, quando estas coisas, elas são feitas, verso 14, então eu ouvirei dos altos céus. Não é eu me humilhei, orei, então eu ouvirei dos altos céus. Não, o ouvirei dos altos céus está depois destes passos, inclusive se converter do mau caminho. Então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aí. Senhor, eu estou árido, eu estou triste, eu preciso, Senhor, do Espírito Santo, eu preciso de ânimo, preciso de avivamento, eu preciso de vigor. Como, Senhor, que eu vou receber isso? Como, Deus, que eu posso ter estas coisas? É simples. Humilha, ora, busca a face e se converte. Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Ele vai sarar a terra. A terra está mal, a terra está... Deus vai lá e vai restaurar tudo. Você está precisando de uma restauração? Você está precisando de um fogo de avivamento? Você está precisando de ânimo do Espírito Santo? Tá os passos que você deve tomar aqui. Tá os passos que você deve tomar aqui. Não faça pouco caso. Para terminar, eu gostaria de contar uma história que aconteceu no interior da África. Sobre confissão, reconhecimento e confissão de pecado. Em uma pequena vila no interior da África, havia um pastor conhecido por sua profunda fé e amor pela sua comunidade. Pregava sobre graça, pregava sobre perdão, com grande fervor, mas ele carregava um segredo sombrio que dia após dia o consumia. Décadas atrás, antes dele conhecer a Cristo, ele havia tirado a vida de um homem durante uma briga por motivos fúteis. E na época, ele fugiu da cena, enterrou esse pecado no fundo do coração, acreditando que jamais aquele pecado seria descoberto. Com o passar dos anos, esse pastor entregou a vida a Cristo, dedicou-se a servir ao Senhor. Porém, mesmo após a conversão, o peso daquele pecado seguia como uma sombra. Em suas pregações, ele clamava e gritava às pessoas que confessassem os seus pecados e buscassem a graça de Deus. Mas em silêncio, ele mesmo não tinha condições e coragem para fazer isso. Sempre enterrava o seu próprio pecado. Certa noite, enquanto ele preparava um sermão sobre santidade de Deus e confissão de pecados, ele ali teve um sonho que mudaria a sua vida. No sonho, ele via uma mulher vestida de branco, chorava muito, profundamente, com um olhar cheio de dor. Ela segurava uma balança em uma das suas mãos e na outra uma pedra ensanguentada. A mulher olhou para ele e disse: por que você prega sobre um Deus santo e misericordioso, mas continua escondendo o sangue que está nas suas mãos? Você quer se livrar, você quer livrar as pessoas da culpa, mas permanece cativo ao seu próprio pecado. Confesse
ou o peso desse pecado o esmagará. Ele acordou em lágrimas, suando frio. O peso de suas palavras o atingiu como nunca antes. Ele sabia, foi convicto, que era Deus que o tinha confrontado sobre o seu pecado escondido. No domingo seguinte, o pastor subiu ao púlpito, mas algo estava diferente. Ele começou a pregar sobre a gravidade do pecado e o poder da confissão, mas suas palavras vinham com uma forte emoção que a congregação nunca tinha visto antes. De repente ele parou, enxugou as suas lágrimas e disse: hoje eu preciso confessar algo. Eu sempre preguei sobre o perdão de Deus, mas eu escondi um pecado terrível no meu coração. Antes de conhecer a Cristo, eu cometi um ato horrendo, eu matei um homem. Por anos eu escondi isso, achando que eu poderia continuar servindo sem expor a minha culpa. Mas Deus não se deixa enganar. Meu pecado me afastava dele e eu não podia mais carregar este peso. A congregação ficou num silêncio absoluto. Alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. O pastor caiu de joelhos diante do altar e clamou: Senhor, eu pequei terrivelmente contra ti e contra meu próximo. Não sou digno do teu perdão, mas eu clamo pela tua misericórdia. Lava-me completamente do meu pecado. Ele clamava e ele gritava do púlpito. Sua confissão provocou um movimento inesperado. Um por um, os membros da igreja começaram a se levantar, confessando os seus pecados escondidos, adultérios, mentiras, mágoas guardadas, roubos e até pecados no coração. A presença de Deus era tão palpável que muitos caíram de joelhos, chorando e clamando por misericórdia. Após o culto, o pastor então decidiu se entregar às autoridades. Ele foi preso, mas algo extraordinário aconteceu. A esposa e os filhos daquele homem que ele havia matado, que estavam naquela mesma vila, foram até a prisão. Lá eles choraram juntos, oraram juntos e disseram: se Deus perdoou os nossos pecados, como nós não vamos perdoá-lo hoje? O sangue de Cristo nos une, pastor, mesmo que a tragédia antes tenha nos separado. E essa família ali perdoa o pastor e, mesmo preso, eles seguem em Cristo. Isso é o poder da confissão. Entendendo o seu pecado, a gravidade do seu pecado, não esconda mais. Confesse o seu pecado. Chore diante de Deus pelo seu pecado. Peça a Ele que o livre, peça a Ele que perdoe o seu pecado e te dê uma nova vida. Caso contrário, você vai viver o resto dos seus dias de forma ou de maneira miserenta, como hoje diz. Vamos orar.